hoje sobre vetores. Nessa aula, a gente vai definir o que se chama produto vetorial. Produto vetorial somente pode ser definida em 3 dimensões espaciais. Para a definição desse produto, a gente vai usar uma base ortonormal, com vetores i, j e k. Então, eu já falei na aula passada que a gente às vezes vai usar letras em preto para definir, para anotar vetores. Especialmente quando a gente usa uma base unitária, uma base ortonormal, em 3 dimensões. Então, essa notação é padrão. A gente usa I, J e K com vetores unitários da base ortogonal, em 3 dimensões espaciais. Produto vetorial de dois vetores A e B, certo? É um vetor. Esse vetor é definido desse jeito. Então, A multiplicado no B. Então, a notação de produto vetorial é esse símbolo aqui, diferente do produto escalar, que é um ponto. Esse resultado é um determinante da matriz onde a primeira fileira é composta de vetores da base ortogonal, I, J e K. Segunda fileira, primeiro vetor A, componentes do vetor A nessa base, então é expandido desse jeito. E terceira fileira, componentes do vetor B. Esse determinante é escrito aqui. Então, quando abrir determinante, nós expandimos para a primeira fileira. Né? Então, temos vetor I multiplicado por determinante de matriz 2 por 2, nesse cantinho aqui, esse aqui. Daí para frente, certo? Pegando o sinal menos quando expandimos sobre vetor J e sinal mais expandimos sobre K. Então, entende? Cruzando a primeira fileira e coluna onde tem vetor, nós temos uma matriz 2 por 2, cujo determinante é componente do vetor resultado ao longo daquele vetor da base. Então, esse é o produto dado aqui. Esse resultado. Produto vetorial tem seguintes propriedades. Então, a primeira propriedade é a antilinearidade. Então, se trocamos a ordem de vetores no produto, resultado, troca sinal. Isso é óbvio aqui, por exemplo. Se nós trocamos vetores A e B, o que significa isso? Que o B torna A e A torna B. Então, B3 já 2 já é primeiro termo. Vai ser o segundo com sinal menos. Então, cada desses termos que vão trocar lugares. Só que o sinal menos vai aparecer como um sinal menos comum. E por isso o sinal menos aqui. De outro ponto de vista, o determinante muda sinal se trocamos duas fileiras. Fileira 2 e 3. Certo? Segunda propriedade. E terceira propriedade é linearidade do produto vetorial respeito ao segundo vetor. Certo? Então, se nós multiplicamos o segundo vetor, vetor B, por um escalar, ou somamos vetor B e C como segundo vetor, o resultado é a soma dos produtos vetoriais como esses vetores, ou produto vetorial multiplicado por escalar. Isso também é óbvio daqui, né? Aqui vai ser, no lugar do B, soma dos componentes. Então, vai ser soma dos produtos. Ou, no lugar de vetor B, componentes do vetor B multiplicado por escalar. Então, multiplica tudo por escalar. Então, essas três propriedades garantem que o produto vetorial linear tanto em A, tanto em B. É um produto que é linear em dois vetores. Certo? Agora, isso era a definição do produto vetorial. Certo? Agora, a gente vai dar um significativo geométrico do produto vetorial. A e B. Então, observa que dois vetores sempre ficam num plano, certo? Esse plano definido por duas retas, ao longo do vetor A, ao longo do vetor B. Esses vetores A e B não são proporcionais, né? No caso geral não são. Então, existe um plano único onde vetores A e B vivem. Então, para calcular o produto vetorial, nós vamos escolher essa base I, J e K, assim que vetor K é ortogonal ao plano de vetores A e B. Então, imagina, vetor A, vetor B tem um plano, vetores A e B, vetor K é ortogonal a esse plano. Então, esse plano, na verdade, é o que é ortogonal ao vetor K, certo? E no plano, a gente vai escolher vetor I da base, certo?
usando vetor A. Então, vetor I vai ser ao longo do vetor A. E nesse plano, então, o vetor B tem dois componentes, ao longo do I e J. Lembra que J é ortogonal ao I. Calculando o produto vetorial, usando essas definições, nós vemos que ele tem somente, a gente pode ver que desses todos, resta somente um componente K, e nele somente, nessa componente, somente um produto, A1 na B2. Então, quando A1 é comprimento do vetor A, o que é A1? Vetor A multiplicado por I, mas I é vetor A dividido por comprimento do vetor A. Então, comprimento do vetor A quadrado dividido por comprimento do vetor A dá comprimento do vetor A. Então, A1, comprimento do vetor A. O que é B2? B2 é componente do vetor B no eixo perpendicular ao eixo I, no plano dos vetores A e B. Quer dizer, esse componente é vetor B, comprimento do vetor B, multiplicado por cosseno de ângulo entre vetor B e eixo J. Isso era dado para vocês, porque esse componente é produto escalar do B com J, esse I no J dá 0, e J na J dá 1, então B2, é produto escalar do vetor B com vetor J, e esse produto escalar é comprimento do vetor B, que é B2, né? Comprimento do vetor J, que é 1, e cosseno de ângulo entre B e J. Então, cosseno de ângulo entre vetor B e eixo perpendicular ao eixo I é seno de ângulo entre vetor B e eixo I. Então, observa que eixo I, por nossa escolha, paralelo ao vetor A. Nesse desenho não parece paralelo, mas deveria ser. Então, esse produto, então, esse A1 na B2, é comprimento do vetor A, comprimento do vetor B, certo? No seno de ângulo entre eles. Bom, e quando a gente tem somente comprimentos dos vetores e seno de ângulo entre eles, que coisas geometricamente definidas, a gente não precisa mais da base, certo? Para calcular o valor absoluto do produto vetorial, certo? Então, esse seno do ângulo, então A no B no seno do ângulo, são coisas positivas, porque comprimento é positivo, e seno de ângulo varia de 0 até π, né? Certo? Então, esse ângulo aqui, né, varia de 0 até o π, né? Então, se tem ângulo que parece maior do que π, só contar de outro lado, certo? Tudo bem? Mas já resta uma coisa a definir. Então, vetor, como a gente sabe agora, produto de dois vetores, produto vetorial, é vetor que é perpendicular ao plano desses vetores, né? Porque aqui é ao longo do vetor K. Qual é o sentido do vetor K? Poderia ser para cima do plano e para baixo do plano, né? Tem dois sentidos. Então, até agora eu não falei qual o sentido deveria ser do vetor K. E esse sentido, na verdade, é definido por seguinte propriedade. Se vetor A é I e vetor B é J, o que nós vamos ter como produto? 1 na K. É K. Então, I no J deve dar K, certo? Claramente, só existe um vetor K que satisfaz essa propriedade, dados os vetores I e J. Então, esse referencial I, J e K é definido assim que o produto vetorial vetor I com J dá vetor K. E agora eu vou dar outro jeito de calcular sentido do produto vetorial, do vetor que é resultado do produto vetorial. Então, isso escrito aqui, né? Se usar a mão esquerda, com o vetor I sendo paralelo ao dedo médio, dedo mais longo, vetor J ao dedo indicador, esses dedos fazem, quer dizer, abrem mão assim que eles fazem 90 graus, certo? E o dedo polegar, também aberto, né, mostra o sentido do vetor K. Então, esse referencial se chama de mão esquerda. Claramente a gente pode usar a mão direita, tentar, né? Mas esses referencial de mão esquerda e mão direita não são colineares com todos os vetores. Quer dizer, se eu alinhar vetores I e J de mão esquerda e direita, quer dizer, dedos respectivos, médio e polegar, ou médio e indicador, o polegar vai ser então sentido contrário, de mão direita contra a mão esquerda, certo? Então, claramente existe dois referenciais diferentes em três dimensões, um chamado de mão esquerda, esse aqui, e o outro com o vetor K para baixo,
de mão direita. Então, nosso produto vetorial claramente repetiu um desses referenciais, certo? Então, a gente vai, por convenção, sempre usar a mão esquerda, o referencial de mão esquerda, e não de mão direita, certo? Porque se usar a mão direita, isso significa que esse vetor K muda sinal, certo? Se vetor K muda sinal esse componente, certo? Então, componentes do vetor do produto vão mudar, um dos componentes pode mudar sinal. Se nós passamos um referencial de mão esquerda para mão direita. Então, na verdade, existem duas definições de produto vetorial. Um de referencial mão esquerda e o outro mão direita. Se escritos nessa forma, não tem diferença entre as duas definições. Mas, por convenção, a gente vai escolher referencial de mão esquerda somente, certo? E quando passar a referencial de mão direita, o que vai mudar? O sentido do eixo K. Mas o sentido do produto vetorial não vai mudar. E para isso existe outra regra, que não depende do referencial. Essa regra é o seguinte, ela depende do que se chama aquele sacarolhas, né? Então, você precisa abrir uma garrafa de vinho, você usa sacarolhas. Ela tem movimento específico quando girar, né? Então, se girar a vetor A no sentido do vetor B e usar essa sacarolha imaginária, para onde ela vai? No sentido para cima, certo? Porque essa sacarolha é feita para usar de mão direita e acima ela tem um sentido específico, certo? Para onde precisa girar, para ser cômodo usar a mão direita. Então, ela é feita assim, que ela define também o resultado do produto vetorial, de vetor A e B. Se girar vetor A no sentido do vetor B, usar essa sacarolha imaginária, sentido do movimento dessa sacarolha, que é para cima, vai definir o sentido do vetor resultante, O. Certo? Então, você pode usar ou mão esquerda para referencial ou regra de sacarolha para definir sentido do produto vetorial de dois vetores. E agora é claro por que não existe produto vetorial de dois vetores a mais do que três dimensões, certo? Porque precisa realmente usar... claramente a gente pode, quer dizer, imaginar um espaço de três dimensões embutido no espaço de quatro, né? Lá no três dimensões a gente vai definir produto vetorial. Mas existe um 4 vetor unitário da base, né? Que é ortogonal dos três, né? E por que a gente escolheu K, por exemplo, outro vetor que 4, certo? Para calcular esse produto. Então, em três dimensões existem somente três vetores da base. E claro que é que colocar aqui. Em quatro dimensões de mais, existe mais vetores da base, e não é claro o que vai ser, e por que não dá para, claramente não dá para colocar mais vetores da base, porque o determinante vai ser zero, certo? Que matriz que não é quadrada, certo? Tem mais colunas do que fileiras, o determinante vai ser zero, certo? Uma das razões. Outra razão a gente vai no final dessa aula. Na verdade, existe produto que generaliza produto vetorial para mais do que três dimensões, isso aqui é feito de outro jeito. Certo? Por enquanto, a gente vai continuar a ver produto vetorial em três dimensões, que a gente vai trabalhar a maior parte do curso em três dimensões. Então, para nós vai ser importante, quando a gente vai estudar derivadas dos campos, usar regras do produto vetorial. Então, uma das regras, que é dado aqui na equação 3, é esse aqui, produto vetorial de dois vetores B e C com terceiro vetor A, quer dizer, primeiro vai ser de multiplicar B no C, pegar produto vetorial que é um vetor, então dá para fazer mais de um produto vetorial, que também é vetor. Dá para fazer mais, na verdade. Dá para fazer tantos quantos quiser, porque cada vez você tem resultado do produto vetorial é vetor. Dá para fazer mais de um produto vetorial. Mas para três vetores, essa regra é muito importante para depois. Então, essa regra fala o seguinte. Produto vetorial do vetor A com vetores B e C, do resultado do produto vetorial com vetores B e C, é o seguinte. É vetor B multiplicado do produto escalar, do A com C, escalar, aqui. Então é escalar, menos vetor C multiplicado por produto escalar do vetor A com B. Então, ao dizer aqui vetor A aqui, entram ambos produtos escalares. E o primeiro vetor aqui é o B, primeiro vetor aqui. Então, a regra pode ser memorizada dessa fórmula aqui.
A no B no C igual B a C menos C a B, certo? Só colocar depois o bracket onde vai ter produto escalar. Agora, como que provar essa regra? É muito simples. A gente vai escolher uma base específica e calcular nessa base. Verificar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, nossa base vai ser definida assim. Então, primeiro a gente vai definir vetor I da base, que será ao longo do vetor A. Então, A somente tem um componente, A1 ao longo multiplicado por I. Então, A igual a 1 no I. O comprimento do vetor A na I, certo? Quanto aos vetores B e C, eles vão ter duas partes. Uma parte é a componente ao longo desse eixo da base, e o resto que é ortogonal a esse eixo, certo? Então, por definição, essa parte é ortogonal ao vetor I, essa parte é ortogonal ao vetor I. Então, quer dizer, B, como esse perpendicular e C é perpendicular, são expandidos em vetores J e K. Nós não vamos precisar dessa expansão por enquanto. Observamos somente que o B e C têm essa forma. E agora vamos usar regras do produto vetorial, calcular o produto vetorial B com C. E tem três partes aqui, certo? Tem 1, 2, 1, 2. Na verdade, deveria ser 4. Por que não entra B1 no C1 no I com I? Porque I, produto vetorial com I, dá 0. Esse é óbvio por simetria. Se trocar vetor I, porque tem dois vetores I, né? Se trocar a ordem, certo? Deve ser menos produto vetorial. Mas nada muda se trocar o mesmo vetor, né? Então, o produto vetorial de um vetor como ele mesmo deve ser 0. Certo? Então, essa parte não vai entrar. Então, entra e B é perpendicular, C é perpendicular. Ou B é perpendicular no vetor I, produto vetorial, multiplicado por escalar, que é esse componente B1. Certo? E mesma coisa com essa parte aqui. Então, nós temos três termos no produto vetorial B com C. Certo? Observamos o seguinte, que essa parte tem dois vetores no plano perpendicular ao vetor I. Então, o produto vetorial desse é paralelo ao vetor I, eixo I, certo? E A também paralelo ao eixo I. Então, o produto do A com essa parte vai ser 0, porque dois vetores paralelos, certo? Um proporcional ao outro. De novo, chegamos a produto vetorial, um vetor como ele mesmo, que deve ser 0, certo? Então, resta somente calcular dois produtos, A como essa parte e A como essa parte. Ambos têm a mesma forma, quer dizer, tem um vetor perpendicular ao eixo I, e I entra no produto duas vezes, certo? Vamos calcular, por exemplo, esse aqui. Primeiro calculamos I como C perpendicular. C perpendicular, o que é? Não tem componente ao longo do vetor I, mas tem C2, C3 ao longo do J e K. E esse tem somente 1. Observa que tem muito zero aqui, né? Então, se pegar, por exemplo, I, tá? Vai ter dois zeros, componente 0. J, certo? J vai ter um zero aqui, um zero aqui, sei? Mas não vai ter, mas vai ter C2. Não, C3. 1 no C3, menos 0. Como sinal menos, porque é segundo vetor. Então, nós temos menos C3 no J. Pegamos K, expandimos sobre a primeira fileira, né? K multiplicado 1 no C2. Aqui 0, 0, C2 na K. Então, esse produto é C3 na J, C2 na K. Certo? Precisa calcular mais um. Mais uma vez, produto com I. Certo? E agora a gente vai usar talvez mais simples cálculo. I no J dá K. Certo? Usamos linearidade do produto vetorial, calculamos com cada termo. I no J dá K, então menos C3 no K. I no K dá menos J. Então, a regra é a seguinte, I no J dá K. Troca cíclica dos vetores, quer dizer, esse vai para cá, esse vai para cá, esse vai para cá. Então, K no I dá J. I no K dá menos J, porque trocamos ordem, certo? E agora, nós temos, então, I no K dá menos J. Então, dá menos C3 no K, menos C2 no J. Mas isso, na verdade, é menos C é perpendicular, pela definição desse vetor. Tem dois componentes. Aqui, componentes invertidos do sinal. Então, Então, observa o seguinte. Produto vetorial, onde tem um vetor unitário, ele mesmo, uma vez e outra vez, como outro vetor qualquer,
Se colocar o C completo aqui, nada muda, porque parte paralela ao vetor I não vai contribuir, certo? Mas esse produto é menos componente perpendicular desse vetor, perpendicular ao eixo Y, quer dizer, no plano perpendicular ao eixo Y. Isso aqui. Então, a mesma coisa vai com B, né? Então, produto de A no B no C igual a 1 no I no B perpendicular no I, né? Agora, nós calculamos esse aqui, e nós temos esse B no primeiro lugar. Mas trocar a ordem, colocar menos, vai dar a mesma forma. Então, vai ser menos B perpendicular, mas mais um menos. Então, vai ser B perpendicular, ó, no A1 no C1, certo? E aqui vai ser A, B1 na A1, na menos C perpendicular, certo? Ó, nós temos esse resultado para o produto vetorial. Agora vamos tentar achar essa forma, certo? Vamos chegar a essa forma. Então, observa o seguinte, que A1 é A na... Então, A1, certo? No C1, e na verdade é o produto do A com C. Por quê? Porque o vetor A é longo do vetor I. Todo ele, quer dizer, ele somente tem componente ao longo do vetor I. E C1 é produto do vetor C com o vetor I, certo? Se multiplicar o vetor I por A1, nós vamos produto escalar do C com A, certo? A mesma coisa aqui, B no C. Só que aqui nós temos B perpendicular e C perpendicular, aqui B e C, certo? Ainda não chegamos a essa forma. Mas já observou o seguinte, isso vai ser válido porque se colocar o que queria estar aqui, a parte paralela, né, B1 no I, e aqui é C1 no I, e voltar a essa forma, né? A essa forma. Então, nós temos B1 no I, no A no C, menos C1 no I, no A no C. Isso é o quê? Nós achamos que esse, na verdade, produto A no C é A1 a C1. E B no C, B1 no A1, né? Aqui tem B1 e C1. E I multiplica tudo isso. Mas esse produto é o produto dos números escalares. Claramente ele é zero. Então, nós chegamos a esse resultado. Então, observa essa regra. Essa regra a gente vai usar, certo? Quando calcular, que se chama derivadas dos campos, né? Essa regra vai ser muito útil, muito usada. Essa regra é muito útil também para resolver alguns exercícios. Tudo bem? Então, agora, a gente vai olhar no produto vetorial de dois vetores e multiplicar esse produto por terceiro vetor. Só que não formar produto vetorial, mas para formar produto escalar. Então, esse produto vetorial aqui, que a gente considerou, o resultado é vetor, certo? O resultado desse produto é escalar, porque o terceiro vetor multiplica aqui, tem produto escalar como resultado do produto vetorial B e C. Então, esse produto escalar, na verdade, é isso. Esse é o resultado do produto vetorial e esse vetor A expandido na mesma base. Então, usamos, como a gente sabe, já a base de mão esquerda. Base ortogonal de mão esquerda. E agora, a gente pode voltar à definição, abrir esse determinante, multiplicar por esse vetor, mas é claro que se nós temos componente I aqui, desse produto, ela é multiplicada por A1, certo? Então, basta colocar A1 aqui no lugar do I, A2 no lugar do J e A3 no lugar do K, e nós temos esse resultado. Então, esse produto, que se chama produto triplo, a gente vai ver por quê, ele é definido assim, como matriz, determinante de matriz 3 por 3, onde primeiro vetor, primeira fileira, segundo, segunda e terceiro, terceira. Observa o seguinte, o que acontece se nós considerarmos senso geométrico desse produto. Então, como a gente sabe, o produto do B e C é igual à área, o comprimento desse produto, a área do paralelogramo com vetores B e C como lados. Então, B e C, nesse plano tem paralelogramo, esse aqui, e a área desse paralelogramo é o produto vetorial do B com C. E o resultado desse produto é um vetor com esse comprimento igual à área perpendicular ao plano B e C, certo? Por exemplo, esse vetor H.
E nós multiplicamos isso por terceiro vetor. Então, se o terceiro vetor não é no plano BC, ele claramente não é perpendicular a esse normal, ao plano, certo? Então, esse produto não é zero. O que é esse produto? Comprimento de vetor A multiplicado por cosseno de ângulo entre perpendicular ao plano B e C e vetor A. Então, entre H e A. Então, nós temos, geometricamente, nós temos a base multiplicada por quê? Por altura. Altura. Porque A, componente A, no normal, é a altura desse paralelepípedo. Certo? Com o terceiro lado sendo vetor A. Então, esse paralelepípedo tem três lados num canto. B, C e A. E o volume dele é exatamente o resultado desse produto. Aqui eu devo falar que o volume claramente deve incluir sinal. Por exemplo, se trocar vetores B e C aqui, certo? Quer dizer, se vetor B era esse e vetor C era esse, claramente a área não vai mudar da base, né? O que vai mudar? O sentido do vetor resultante, não vai ser para cima, vai ser para baixo, certo? Então, o volume deve ser negativo, porque o cosseno de ângulo vai ser o menos do cosseno de ângulo que é agora. Tá? Então, o volume vai ser negativo. Mas isso significa que vetores B, C e A não são de mão esquerda. Quer dizer, gerando o vetor B no sentido do vetor A, a gente não vai, usando o regra de Saccaroli, ir no sentido do vetor A, no sentido contrário. Que vetor A... Sim, nós trocamos B e C, lembra? Então, geramos B aqui e C agora, no sentido do vetor B, Saccaroli vai para baixo, o vetor A para cima. Então, o sentido desse produto vai ser negativo. O sinal desse produto vai ser negativo. Então, eu vou falar que o resultado desse produto é o volume, só que o volume incluindo o sinal. Sinal depende como é que a gente contabiliza os lados. Qual é o lado primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, né? E isso tem a ver com o referencial de mão esquerda ou mão direita que vai se formar se nós temos um referencial e os vetores, quer dizer, seria um vetor I paralelo ao vetor B, um vetor J que no plano B e C é perpendicular ao vetor B, e o terceiro, para onde vai terceiro, depende do nosso referencial, mão esquerda e direita. Mão esquerda vai para cima. E vetor A acontece nesse caso para cima, então o sinal vai ser positivo. Certo? Então, determinante aqui claramente tem sinal embutido. Então, o módulo desse determinante é o volume desse paralelepípedo. Certo? Então, em casa a gente deve provar essa propriedade aqui, mas quase óbvio para vocês, né, que isso deve ser válido. E por isso, devido a essa propriedade Tate, esse produto se chama produto triplo. Porque não importa onde a gente coloca produto escalar e onde é o produto vetorial. Né? O primeiro produto escalar aqui. Né? Mas pode ser que nós temos A multiplicado no B, A no B, ou aqui, como produto vetorial multiplicado por C. Então, se colocar C atrás, nós trocamos ponto e x aqui, né? Tá? Esse é o mesmo resultado ainda. E por isso que a gente chama esse produto triplo. É aqui quase óbvio que isso deve ser válido. Prova em casa. Tudo bem. Então, agora vamos chegar à generalização do produto vetorial. E para isso a gente precisa o que se chama símbolos Levi-Civita. Então, eu aviso vocês que a gente não vai usar durante o curso esse parte. Mas para saber, talvez você vai ver símbolos Levi-Civita se você estudar gravitação, por exemplo. Ou se você estudar fenômenos eletromagnéticos, às vezes a gente usa assim, anotações tensoriais, lá talvez você vai ver isso. Especialmente isso se você vai estudar física relativística, lá eles já aparecem. Certo? O que é símbolos Levi-Civita? É um símbolo epsilon com vários índices, I1 a N. N pode ser, começando do 2, né? Com dois símbolos, dois índices ou mais. Esse, o que se chama também tensores, né? Quando tem dois ou mais índices, um objeto com dois ou mais índices se chama tensor. Por exemplo, que nós tratamos dos vetores, né? O vetor A tem um índice, né? Índice quer dizer ele anota a componente do vetor A ao longo do vetor da base.
certo? Quando tem dois índices, isso pode ser pensado como matriz, mas quando tem três já não é matriz, né? É um conjunto de matrizes, daí para frente. Então, com N índices, se chama tensor, na geral. Então, vetores também são chamados tensores. Então, esses símbolos Levi e Vita, eles têm três valores, 1 menos 1 e 0. Então, quando esse símbolo é 1, quando esses índices, quando é 0 primeiro, quando existe dois índices iguais, certo? Dois ou mais, né? Quando não existe dois índices iguais, que todos diferentes, então esses índices devem variar, então, pelo menos de 1 a n, né? Certo? Para não ser iguais, para esse símbolo não ser igual a 0. Então, e o número dos valores do índice se chama dimensão do espaço, né, nesse caso. Quer dizer, se fosse vetor, tivesse um índice, o índice varia de 1 a 3, então tem 3 componentes no vetor, certo? Então, aqui, esse símbolo igual a 1, quando esses índices, que são todos diferentes, são permutações. Vamos considerar que cada índice varia de 1 a n, que tem n índices. Permutação de 1 a n, certo? Que tem sinal positivo, que tem paridade positiva, que permutação é positiva. O que é isso? Vamos considerar um caso muito simples. Transposição, quando a gente muda primeiro e segundo, T1, 2. Então, T1, 2 aplicado à sequência de números a 1 a n, você muda 2 e 1, tá? 2, 1, 3 até a n, certo? Então, nesse caso, essa permutação tem assinatura menos 1. A assinatura é número das transposições desse jeito. Quer dizer, quantos índices precisa trocar para chegar ao resultado da permutação. Então, esse número é aqui, número das transposições na permutação sigma. Então, esse símbolo é menos 1 no número da assinatura da permutação. Isso é a assinatura da permutação. Ela é 1 ou menos 1. Ela é menos 1 quando o número das transposições necessárias para escrever essa permutação é impar. Quando par é 1. Tá? Isso se chama assinatura da permutação. Certo? Então, em casa, a gente deve provar que qualquer permutação, quer dizer, o que é permutação? Você pega esses índices e troca lugares desses índices e tem uma outra sequência. Qualquer permutação pode ser escrita como produto das transposições. TJK, quer dizer, índice no lugar J, troca com índice no lugar K. E, na verdade, não precisa J e K arbitrário, só precisa J e J mais 1. Certo? Como é que faz isso? Considerar trocas. Quer dizer, você tem uma sequência I1 a IN, que é esses índices com posições trocadas, você consegue obter essa sequência trocando somente 2 a cada passo, certo? E o número dessas transposições aqui se chama assinatura, quer dizer, menos 1 número de transposições é assinatura, certo? Então, quando a assinatura da permutação, ou se chama paridade, quando a permutação é par, esse é 1, índices Levi-Civita é 1. Quando a permutação é impar, é menos 1. Certo? Com essa definição, a gente vai mostrar agora há pouco que produto triplo, na verdade, é o que se chama contratação de componentes de vetores A, B e C com símbolos Levi-Civita em 3 dimensões, quando esses índices I, J e K variam a 1 a 3. Então, aqui esse produto com índices repetidos, aqui tem I, por convenção, devido a Einstein e Grossman, implica somatório sobre índices repetidos. Então, sobre I, J e K. Certo? Então, outro jeito de escrever determinante de uma matriz 3x3 é isso aqui. Certo? Então, esses índices de Levi-Civita, eles usados também, podem ser usados na álgebra linear, escrever determinantes de matrizes N por N. Esse aqui. Certo? Então, um exemplo. Exemplo em 2 dimensões, que símbolos Levi-Civita existem a partir de 2 dimensões. Em 2 dimensões, esses símbolos, quer dizer, cada índice varia de 1 a 2,
pode ser escrito numa matriz 2x2. Tem 4 elementos, certo? Que não são zero. E, do princípio, né? Mas alguns são zero, onde tem índices repetidos. Então, no diagonal, sempre é zero. E símbolos Levi-Civita são antissimétricos respeito à troca dos índices. Porque troca dos índices significa você aplica mais uma transposição à permutação, que muda a paridade. Então, é por isso que se aqui aparece 1, certo? Não precisa fazer nada para chegar a essa sequência de 1 a 2. Aqui precisa trocar 1 e 2, está aqui menos 1. Em 3 dimensões, os símbolos têm 6 valores, que não são zero. Por que 6? Porque o número 6 é o número de permutações de 3 elementos, 3 factorial, certo? E eles podem ser desenhados, quer dizer assim, não como uma matriz, mas como porque tem 3 índices, né? Não é uma matriz, né? Como 3 folhas de matriz 3x3. Certo? Aqui em 3 dimensões de um desenho. Alguns desses valores são dados aqui. Então, tem uma expressão para a assinatura de uma permutação. Aqui que a gente anotou, assinatura da permutação. Ou para o valor dos símbolos Levi-Civita, certo? Esse é o produto da assinatura de diferença, quer dizer, positivo ou negativo, de 2 índices nessa sequência. Então, mas a assinatura é feita assim. Você pega 1, 2 a n, certo? Esse subíndice varia de 1 a n. E índice que fica nessa posição. E você forma todas as diferenças. Índice que na posição maior, menos índice posição menor. E sinais de todos esses produtos. Dá sinal resultante, que é o símbolo de Levi-Civita. Certo? Então, isso é também a expressão para a assinatura da permutação. Tudo bem? Então, isso não mais carregar você com muitos tensores e símbolos Levi-Civita. No princípio, a gente não vai usar símbolos Levi-Civita no nosso cálculo. A gente somente vai usar essa definição do produto vetorial assim, que é uma determinante. A gente não vai usar símbolos Levi-Civita, mas bom saber que eles existem, né? Talvez no futuro a gente vai ver eles em outros cursos. Tudo bem, então é isso para hoje.